Meninos, boa tarde. Boa tarde. Ó, Boa tarde. Boa tarde, Ellen. boa tarde. Antes de começar, a gente vai combinar, tá bom? Vamos combinar um negócio aqui muito sério. Eu e a professora Sabrina, Química, a Sabrina, eu de Biologia. Nós somos uma dupla sertaneja nas horas vagas, entendeu? Então, como a gente não teve show hoje, a gente marcou o show com vocês. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou anunciar a gente, aí eu quero que vocês liguem o microfone de vocês e dão aquela vibração, entendeu? Igual quando a gente vai pro show, quando os cantores entram lá, aí vocês vão ter que vibrar, entendeu? Porque a gente, assim, as pessoas não podem, a gente não pode sair na rua com os nossos nomes verdadeiros, né? Então a gente tem o nosso nome artístico também, tá? Então vamos treinar aqui. O nosso nome artístico é Marlen e Marabrina, tá bom? Eu sou a Marlen e a Sabrina é a Marabrina. Então, quando falar assim, sou ótima para dar nome, vocês estão vendo? Eu e a Sabrina somos ótima, nome artístico, tá? Vocês não vão encontrar igual. Nossa dupla sertaneja. Então, eu vou fechar as câmeras junto com a Sabrina. Aí eu vou falar assim. Com você. Não, o Rodrigues pode ajudar a gente. Rodrigues, você vai fazer a abertura. Que aí a gente vai ligar as câmeras, aparecer como se fosse no show. E aí a gente vai dar início ao nosso processo, porque sem animação, eu e a Sabrina não tem como dar aula, não. Dar aula, não. Dar um show. Tá certo? Então, ó, o Rodrigues, é Marlen e Marabrina. Não esquece, não. Você fazer o chamado aí da gente, entendeu? Para não esquecer, não. Uai, cadê ele? O Rodrigues. Ah, tá aqui, o Rodrigues. Rodrigues, eu e a Sabrina vamos desligar então a câmera para a gente dar início. Tá certo? Vamos lá, Sabrina, a gente desliga a câmera agora com o Rodrigues vai fazer a abertura do nosso show e a gente entra. Estamos aqui diretamente da videoaula do aulão do segundo ano aqui do Colégio Bianglo. Com vocês, as estrelas do show, Marlen e Maravilha. Não valeu, não. Vocês não ligaram as câmeras, não ligaram o áudio. Não, só vou entrar quando vocês ligarem o áudio e comemorar, gritar. Não precisa ligar a câmera agora. Só liga o áudio. Não, vamos de novo, Rodrigues, vamos lá. Agora vocês vão, hein? Por favor. Estamos aqui diretamente do Colégio Bianglo no aulão do segundo ano. Com vocês, as estrelas do show, Marlen e Maravilha. Perfeito, tá sem defeito. Aê, obrigada, gente. Obrigada. Eu sei que vocês estão aqui ansiosos pelo nosso show. Valeu, obrigada. Agora sim. Tá bom, agora a gente vai começar Então, olha só. Oi. É o seguinte. Davi, você está falando? Eu não estou te ouvindo. Davi, seu microfone está aberto. Só para testar. Ah, então estamos te ouvindo, tá certo? Então, estamos aqui hoje, certo? A gente não vai cobrar para tirar foto no final do show, tá? É free, tá? Vocês podem ir lá no final do show tirar foto com a gente no camarim, sem problema nenhum. E como nós, duas boas cantoras e que amamos nossos fãs, que são vocês, super humilde, eu e a Sabrina contratamos um personal trainer, né? Porque como o nosso show, né, é longo, a gente precisa estar com o corpo, né, bem descansado. Então, nós contamos aqui com a presença do nosso personal trainer, porque eu e a Sabrina, a gente precisa para levar no show, vocal, articulação. O professor Bruno está aqui. Palmas para ele, gente. Bora lá, cadê as palmas? Os gritos? Oi, pessoal, tudo bem? Aê! É todo com vocês, Bruno. E aí, pessoal, beleza? Estão prontos para começar a aula comigo? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um minutinho para vocês. Né? Vai ser o show, calma. Vou botar o som para bater aqui, calma. Todo mundo agora vai arrumar um cabo de vassoura. Todo mundo tem em casa. Vamos lá. Vocês têm um minuto enquanto eu vou colocar o som para bater. Prepara, vai lá.
Enquanto isso, por favor, quem puder ligar as câmeras, eu vou gostar muito. Por favor, eu conto com a participação de vocês aí, gente. Peguem um cabo de vassoura. Dá pra ver o som? Dá sim. Dá pra ver o som, não? Tá muito baixo. Tá baixinho? Tá baixo. Vamos convidar. Se aumentar mais disso, vai dar muito retorno. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, beleza? Com o cabo de vassoura, primeiro vamos começar sem, tá? A gente vai começar com um alongamento, tá bom? Vamos lá, paradinho em pé, puxar o bracinho na frente. Quem estiver sentado já dá para começar também. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocou a mãozinha aqui nas costas. Ó. Puxou com o violão. Puxa mais do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Vem esquerda. Colocou. Puxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, colocou a mãozinha nas costas, puxou a cabeça pro lado, tá? Deixa o ombro relaxado e a outra puxa direitinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, girando a cabeça de um lado para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos lá. Com o cabo de vassoura agora, esticou lá para cima, vamos jogar para o lado, colocar o máximo que der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, muito bom. Agora, aqui na frente, a gente vai fazer o quê? Do mesmo jeito que a gente vai vir aqui, vou fazer de lado para vocês verem. A gente vai girar, a gente vai abrir o máximo que der, e ela tem que triscar atrás, sem soltar a pegada, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. A parte do membro superior já está alongada. Agora, colocou lá na frente, estica, olhou lá para baixo, máximo que der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai dar uma aquecidinha, tá?
Só pra gente dar uma finalizada. Ó, a gente vai fazer aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fácil? Muito fácil, né? Agora vamos lá. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. É isso aí, pessoal. Foi só para dar uma relaxada, para vocês darem uma alongada, para vocês estarem começando a aula de vocês, tá? E queria agradecer aí as estrelas do show, tá? Pela participação. Os honorários eu vou mandar depois, tá? Todo mundo aí batendo palma, agradecem. Obrigada, Bruno. Obrigada aí, ó. Tá vendo? Como nós estamos preocupadas com vocês, a gente teve que fazer um alongamento só para nossa aula agora. Estou vendo que tem um povo sedentário aí, né? Mas faz parte. Então, agora a gente vai para a parte do nosso show. Acontece aí, Yasmin? Ó, todos sejam bem-vindos nessa tarde agora, tá certo? E vou agora iniciar com vocês a nossa apresentação da noite. Da noite, não, da tarde, né? Desculpa, gente, é porque eu e a Sabina, a gente trabalha muita noite nos shows, aí eu confundo os horários, entendeu? Desculpa. É muito show aí, a Vida corrida de Marabina. cantora, né? Ô, gente, amanhã nós duas nem vamos poder aparecer no trabalho, que a gente tem mais um show hoje à noite, então amanhã Que eu coisa. acho que não vai dar nem para aparecer na aula amanhã, entendeu? É muito trabalho. Então, preparados? Vamos lá, meu povo. Vamos começar, vamos começar. Então, nós estamos aqui, segundo ano, metade do caminho já, né? Então, qual é o nosso foco? O NB, o PAS, segunda etapa, né? E o foco de hoje é biologia e química. Vamos ajudar vocês, né? Com macetes, né? Com explicações ali diretas, tá? Porque aqui a gente está mais para ajudá-los no nosso movimento, né? Que é o quê? Fazer com que vocês passem, tenham aprovação na UNB. E agora eu pergunto, depois dessa aula de alongamento para relaxar o corpo de vocês, né? Tá certo que teve aí meu companheiro Pedro, que já está quebrado. Matheus disse que quebra o braço. Eu sei que vocês são flexíveis depois desse alongamento para ajudar o corpo a relaxar, né? Dar uma relaxada. Quero saber de vocês. Eu quero ouvir de vocês. Vocês estão preparados ou não? Se não me ouvir, se eu não tiver resposta, eu não inicio o meu show agora com a Sabrina. Vocês estão preparados, sim ou não? Meu Deus. Sim. Tô. Não. Tá muito fraco. De novo, vocês estão preparados ou não? Sim. Sim. Ah, então, bora lá. Os conteúdos que nós vamos ministrar hoje são em biologia, hormônios vegetais, artrópodes, relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos e vírus. É só uma parte do conteúdo, ok? Em química, nós vamos ver com a Marabrina, nós vamos ter ligações químicas, radioatividade em funções inorgânicas. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Não. Algum questionamento? Vocês podem ligar o microfone, interromper, colocar no chat ali, tá bom? Então, biologia e química, a matéria que vocês amam, que está no coração de vocês, né? Então, vamos começar aqui. Hormônios. Quando a gente fala de hormônio, a gente só lembra de hormônio da planta, mas da planta não, né? Do nosso corpo humano. Mas planta também tem hormônio. O hormônio das plantas, elas são muito mais sábias do que nós, porque a ação dos hormônios dessas plantas, elas funcionam de acordo com o ambiente. Se o ambiente não estiver favorável, ela libera um hormônio para que ela não germine, para que ela não floresça, para que ela perca as folhas. Então, esses hormônios principais, nós vamos trabalhar, são 5 hormônios, né? Que a gente vai ver agora. E esses hormônios também recebem outro nome, além de hormônio vegetal. Macete, dica para vocês, babado, novíssimo, acabou de sair no Globo.com.
Fito-hormônios. Cuidado com esse nome, é peguinha que eles podem botar ali. Eles podem dizer que fito-hormônios são relacionados com o crescimento e desenvolvimento das plantas. Tá certo. Muita gente acha que só existe um nome. Não, vocês não estão vendo? Eu e minha companheira, minha dupla, nós temos 2 nomes, né? Então, eles também fazem isso. Então, a essencial do hormônio é para o seu crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, ok? E ele vai aparecer o quê? As características. Nós, humanos, nossas características secundárias seriam o desenvolvimento dos nossos órgãos genitais, né? Ali as características do engrossamento da voz, pelos pubianos. A planta, não. As características secundárias da planta são as folhas, as flores e o fruto. Gente, me dói o coração. Vamos lá. Fruto. Fruta, não. Fruto. Tá bom? Então, bora lá. Aí a gente tem auxicinas, gibberelinas, vamos aqui, deixa eu colocar para vocês, citocininas, etileno e ácidos abscísicos. São esses hormônios que a gente trabalha. Então, vamos lá. As auxicinas, ela está principalmente relacionada com o fototropismo. Fóton, lembra do sol, fotossíntese, tá? Só que ela pode ter uma ação positiva e uma ação negativa. Porque já que ela é influenciada pela luz, ela vai auxiliar esse hormônio, a auxina, para que a planta cresça em direção ao sol, que ela cresça reta. Agora, quando eu tenho fototropismo negativo, ela vai fazer com que a planta fique torta. Por quê? Os raios solares não estão chegando a ela. Experimento básico. Pega a planta da sua casa, deixa ela no corredor, para você ver como que ela vai entortar em direção à procura do sol. Ela também vai estimular na produção do fruto, mas para estimular na produção do fruto, ela vai estimular também que o ovário crie o fruto, tá? Porque a gente sabe que a reprodução da planta, o ovário entra lá, o grão de pólen dentro do ovário da planta, junta com o óvulo, ocorre a fecundação, ocorre a formação do embriãozinho, nosso amiguinho, aí tem a formação do endosperma junto com os núcleos polares, vai formar a semente, porque o endosperma é a fase energética da planta, porque a planta precisa de um embrião, ela não tem um cordão umbilical, então como que ela vai ali se ter energia? Pelo endosperma. Então, ela produz o fruto. Ela vai falar, olha, planta, vamos lá produzir o fruto, tá na hora. Porque a gente precisa o quê? Proliferar o planeta. A gente tem que chegar aqui em todo mundo e tem planta para tudo que é lado. Agora, raiz advertícias. Cuidado com essa raiz, meu povo. Essa raiz é aquela... Todo mundo já comeu cana? Todo mundo aqui já comeu cana, né? É comer, já. Gente. Chupou cana ali, né? Já viu bambu, já viu pé de milho. Jonathan, tu nunca chupou cana, Jonathan? Ah, a Madu também. Gente, vou ter que levar, como que é o nome? Cana de açúcar para a sala. Vai ter que ser assim, ó. Olha só. Então, aquela raiz dela, vocês podem ver que sempre tem uma raizinha nos comos, porque ela é reta. Então, vai sair algumas raizinhas dali. Ô, Pedro, não deu para fazer agachamento e também não comeu cana-de-açúcar, Pedro? Assim tá difícil, Pedro. Então, gente, é a raiz advertícia, são aquelas raízes que vão aparecer ao longo do caule da planta, tá certo? Crescimento apical. Agora aqui eu tenho uma planta para mostrar para vocês. Cadê a planta? A auxina, crescimento apical, gente, é essa parte aqui de cima, ó. Então, a auxina, ela impede que cresça folhas laterais. Estão vendo que aqui não tem nenhuma folha lateral? Porque ela impede o crescimento dessas folhas. Ela impedindo esse crescimento das folhas, porque esse hormônio que está na gema apical, que é em cima, ela está impedindo esse desenvolvimento. Quando eu cortar a parte apical da planta, aí esse hormônio desaparece. E aí as folhas laterais começam a aparecer de novo, tá certo? Então, essa é a auxina. Gibberelina já é para promover o alongamento. Ela vai crescer,
tá? Se é alongamento, ela vai crescer. Vocês já ouviram falar de plantas anãs? Cuidado! A UNB já colocou lá para vocês perguntando se plantas anãs também sofrem alongamento caulinar. Sofrem por causa da geberilina. Só que geberilina é um nome muito assim. A UNB ela gosta de trabalhar com o quê? Intimidade. O outro nome que ela vai trazer é o GA. Geberilinas, vulgo GA, ok? E ela vai desenvolver o crescimento. E ela também vai quebrar a dormência. Gente, o que é a dormência da planta? É quando o ambiente não está favorável. Você pode pegar uma semente, essa semente vai durar 100 anos, até o ambiente estiver favorável para ela germinar. Se o ambiente não estiver favorável, ela vai continuar dormindo, que nem a Bela Adormecida, até encontrar o seu príncipe encantado. Enquanto ela não aparecer, ela vai continuar a dormir. E quem faz isso? O GA, a nossa geberilina, tá certo? E ela também estimula a produção dos frutos e das flores, quando o ambiente está favorável. Tá vendo como planta é esperto? É tudo se o ambiente estiver favorável. Se o ambiente não está favorável, ela guarda para depois, ok? Depois a gente tem as citocininas, né? Ela já vai auxiliar na germinação. É a germinação que ela fala, olha, minha filha, pode crescer que não vai dar nada, tá certo? Citocinina, gente, lembra vocês alguma palavra da biologia, sem ser a biologia vegetal? Ocitocina. Sim, Citocina. DNA do corpo humano. Citocinina, o DNA do corpo humano. Isso faz o quê? Divisão celular. Citocinese, meiose, mitose, na hora da divisão. Esse nome desse hormônio foi dado em homenagem à citocinese. Então, cuidado, se na UNB falar citocinese tem alguma similaridade com o nome? Tem, porque a citocinina faz a divisão celular. E olha, gente, se a gente pudesse usar, ela vai atrasar o envelhecimento das folhas. Por que ela vai atrasar esse envelhecimento das folhas? Porque o ambiente está favorável para o seu desenvolvimento. Já pensou se a gente passasse no rosto? Ia estar todo mundo novo a vida inteira, né? A gente, infelizmente, nós não temos, tá certo? E aí ela vai quebrar a dormência apical da auxina. Então, se esse hormônio estiver ativo, ele vai quebrar ali a dormência da auxina. Aí ele, tá vendo? Os hormônios, gente, eles trabalham interligados, tá? Porque não tem como um trabalhar sozinho. Porque a taxa, uma vez uma taxa de um está mais alta, o do outro vai estar mais baixa. Etileno, tá certo? Nós agora temos o nosso famoso etileno. Ele vai amadurecimento do fruto. Gente, ele é gasoso, tá? A UNB já colocou. O etileno é um gás incolor na forma gasosa que nós podemos encontrar nas plantas? Sim. Então, ele é considerado um hormônio gasoso? Sim. Porque quando fala gasoso, a gente só lembra da química, né, gente? Sólido, líquido, gasoso. Mas aí ele aparece também aqui na biologia para vocês, tá bom? E ele também, como o nosso amigo citocinina, ela atrasa o envelhecimento, o etileno vai fazer o quê? Você tá velho, meu irmão, roda, vai embora, que já era. Ela faz isso. Então, o etileno, ele faz com que as folhas velhas vão embora. É uma forma de sacrifício da planta para deixar as folhas novas sobreviverem, tá certo? E aí, a gente também tem o ácido abscísico. Nome complicado, né? Tem um nome mais fácil para ele, ABA. Então, se aparecer o nome ABA, é o ácido abscísico, tá certo? Ele já é para inibir o crescimento. Olha, não está na hora de você crescer, fica guardadinho, porque ele está relacionado com estresse hídrico, falta de água. Se tem água, se não tem água, para que você vai crescer? O estômago tem que estar fechado, porque o estômago aberto ocorre perda de água para o ambiente. Então, ele prefere fazer o quê? Fica aí guardadinho, tá bom? E a planta, o que ele vai fazer? Ele vai fechar os estômagos e vai botar a planta para dormir, ok? Alguma dúvida em relação a esses hormônios nesse exato momento? Tudo ok? Ok, professora. Beleza? Agora vamos ver se está tudo ok mesmo?
Será que vai estar tudo? Ok. Então, deixa eu pegar aqui para vocês agora. Só um pouquinho. Peguei. Acessem esse link aí para mim que eu vou colocar para vocês no chat, ok? Acessem aí rapidinho para mim. Aqui eu consigo ver quando vocês entrarem. Quem tiver problema para acessar, me avisa. Só acessem, coloquem o nome de vocês, tá certo? Porque agora é a hora, tá? A hora da gente errar, porque é no erro que a gente aprende muitas vezes e você não vai errar mais. Vixe, Larissa, já tá assim? Bora lá. Epa! Quando todo mundo entrar, eu libero. Não vai ser liberado ainda. Eu preciso que todos os alunos entrem, tá certo? Ó, o Leonardo é o arco-íris, gente. Ó, a Ana Clara já é um tubarão. A Laura está dormindo lá. Fernanda, bora, gente. Tem mais gente aí na sala. Eu tô Isso aí, dormindo, ó. professora. Você tá. Esse aplicativo Olha, reflete a minha personalidade. vamos, gente. Tem mais gente aí na sala. Bora. Vamos embora lá. Olha só, tô vendo aqui. Não, gente, eu vou dizer sinceridade, é porque está relacionado com as pessoas, né? Aqui, como disse a minha amiga aqui. Cadê, gente? Só tem. Não, cadê os outros? Ah, a Larissa estava fazendo doce. Guilherme Augusto? Cadê você, Guilherme Augusto? Guilherme Augusto. Ana Beatriz Diniz. Oi, Bia, agora que eu vi ver. Tudo bom, Bia? E entra aí no chat que eu coloquei aí no chat, por favor. Bora, Guilherme. Prontos? Vocês estão preparados? Sim ou não? Eu preciso que vocês me dêem uma Sim. resposta. Sim ou não? Só tem o Jonathan na Sim, sala, professora. gente? Ah, vou mandar, hein? Cadê o stat? Não quer ir? Comecem a responder as questões. Vamos, Ana Luísa, Fernanda, Matheus. A hora é agora. Bora, Ana Luísa. Concluíram? Bora lá, terminando aí.
Vamos, meu povo. Pronto. Meninos, olha só. E aí, gostaram de responder dessa maneira? Que gostaram? Eu gostei. foi todo Achei a mundo. interface muito Foi, fofa. né? Foi Muito bem legal. interessante. Bem legal, né? Então, bora aqui rapidinho fazer os comentários. Então, olha só, vocês viram que ele sempre está relacionado. Como que vocês resolvem questões? Quando você vai ler o iniciado, você dá uma lida rápida primeiro, depois você volta, você lê toda a prova primeiro, uma lida rápida, depois você vai voltar, porque aí você já vai ter uma noção do que são essas questões. Na primeira aqui, ele quer saber como é a relação, ó, fito-hormônios atuam na divisão celular, crescimento, metabolismo e diferenciação celular, com relação aos hormônios vegetais. Então, ele quer saber o que eles fazem. Giberelinas atuam principalmente no crescimento das raízes? Em algum momento eu falei que as giberelinas atuam principalmente nas raízes, gente? Né? Não. Então, qual é a Quebra de dormência. resposta? É aquela quebra de dormência, tá? É porque como todo mundo terminou, eu tenho que voltar agora. Aí, tem a premiação aqui, ó. Depois eu mando para vocês todas as questões resolvidas com a resposta explicativa, certo? A hora de errar é aqui, Ana, não se preocupe, porque é um conteúdo que a gente vai trabalhar, tá bom? É um conteúdo simples, que aos poucos a gente vai pegando aqui o jeito, tá bom, gente? Então, cuidado com a leitura. Quando ele está perguntando em relação aos hormônios, a gente tem que... Ó, as auxinas inibem as gemas apicais. Ela não vai ter inibição da gema apical, ela precisa da gema apical. Retarda o alongamento da célula, gente, na presença de luz? Não. Lembra do tipo de experimento? Geotropismo depende das citocininas. As citocininas que vão quebrar, direcionar o crescimento da gema apical. O etileno é uma substância o quê? Gasosa. Nem termina de ler. As outras que estão erradas. Que atuam no amadurecimento das frutas. Utilizam de forma controlada para permitir o amadurecimento? Não foi isso que a gente falou? Que ela auxilia no amadurecimento das plantas? Acabou. Então, o mercado usa ela. Foi embora. Tá certo? Tudo bem, gente? Agora, vou deixar aqui, tá? Minha parceira Marabrina com vocês. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa Ela, você tarde. começa para mim, por favor? Bom, pessoal, a Ellen falou dos hormônios. E aí, o que são os hormônios? Pode passar, Ellen, por favor. Os hormônios, eles vão ser substâncias químicas, né? Que vão controlar diversas funções dos organismos. E, por serem funções de substâncias químicas, eles vão apresentar fórmulas químicas, estruturas químicas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é analisar essas ligações químicas que os hormônios fazem, né? Então, para formar um composto, ele vai fazer ligações químicas e essas ligações químicas é o que nós estamos estudando. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, por que os compostos fazem ligações químicas? Para alcançar estabilidade. Para alcançar estabilidade, certo? E essa estabilidade, ela é alcançada como? Tendo 8 elétrons na camada de valência. Exatamente. Então, os átomos, eles buscam a estabilidade de um gás nobre. A estabilidade dos gases nobres são 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência, né? Então, os gases nobres são as únicas substâncias que elas são encontradas na natureza de maneira isolada. Então, todos os outros elementos que a gente quer encontrar na natureza, todas as outras substâncias, elas precisam estar ligadas a algum elemento, por exemplo, ou elemento igual a ele, ou como aqui nessa molécula que eu tenho diferentes elementos ligados. E nessa estrutura aqui,
todos eles buscam, né, 8 elétrons na camada de valência, com exceção de quem? Do hidrogênio. Porque Hidrogênio. o hidrogênio, ele vai ter a mesma estabilidade que o gás hélio, que são 2 elétrons na camada de valência. Então, nós temos a regra do octeto, temos uma exceção da regra do octeto, que é a regra do dueto, mas além dessa exceção, nós temos algumas outras exceções. Ellen, passa para mim, por favor. Então, aqui, ó, também temos o etileno, né, que é um outro hormônio, né, e aqui a gente vai ter mais duas exceções para a regra do octeto. Além da regra do dueto, nós temos átomos que fazem a contração do octeto e outros que fazem a expansão do octeto. A contração do octeto são átomos que eles não vão ter 8 elétrons na camada de valência, então eles não vão ficar estáveis com 8 elétrons. Eles vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Vocês sabem me dizer quais são esses elementos? Hidrogênio. Mas aí o hidrogênio entra na regra do dueto, né? Que é a exceção. Oxigênio. Oxigênio, não. Oxigênio precisa ter os 8 elétrons. Ninguém? Não conheço, professora. Vamos lá, nós temos 2 elementos. O berílio, tá? O berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele é um metal alcalino terroso. E aí, para ele ficar estável, ele vai ficar estável com 4 elétrons na camada de valência, tá? E o outro exemplo é o boro. O boro está lá na coluna 13 da tabela periódica. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. E ele consegue ficar estável com 6 elétrons na camada de valência, principalmente quando ele está ligado ao flúor, tá? Então, quando eu tenho fluoreto de boro, eu tenho uma estrutura onde o boro ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência e o flúor ele completa o octeto, tá? E a contração do elétron, a contração do octeto, na verdade. Quais elementos que vocês acreditam... Perdão, a expansão. Quais elementos que vocês acreditam que fazem a expansão do octeto? Que vão ficar estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência. Não conheço, professora. Ninguém? Vamos lá. Quem pode... Oi, Laura? Eu esqueci, professora, desculpa. Não, tranquilo, vamos lá. Ele pode ficar estável com 8? Pode, mas tem alguns compostos que ele vai fazer a expansão do octeto, tá? Que vai ser o enxofre, que está na mesma família do oxigênio, e o fósforo. O enxofre, assim como o oxigênio, também tem 6 elétrons na camada de valência. E ele pode ficar estável até com 12 elétrons. E o fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele pertence à mesma família do nitrogênio. E ele pode ficar estável até com 10 elétrons na camada de valência. Então, ou ele vai ficar estável com 10, ou ele vai ficar estável com 8, tá? Então, em alguns compostos, ele pode ficar estável com 8 elétrons. Em outros compostos, que vai exigir a expansão do octeto dele, ele vai ficar estável com 10 elétrons. Assim serve também para o enxofre. Dúvidas até aí? Não. Não? Professora, repete a última parte porque cortou. Desculpa. Oi, Laura? Repetiu o quê? Repete a última parte porque cortou. Ah, tá. Que eles podem ficar estáveis. O fósforo, ele pode ficar estável tanto com 8 elétrons, quanto com 10 elétrons. Vai depender do composto, se o composto vai exigir essa expansão do octeto, tá? Assim como o enxofre pode ficar estável com 8 ou pode ficar estável com 12. Vai depender do composto que ele está formando. Então, se, por exemplo, nós encontrarmos estruturas que têm mais de 8 elétrons, né, do enxofre, essa estrutura não vai estar errada. Beleza? Dúvida? Não, professor, então é por isso que, tipo, nos ácidos, o enxofre e o fósforo são os únicos que fazem
que podem ter até 4 ligações com o carbono, ou, desculpa, com o oxigênio. Que vai, como é que é? 4 ligações. Ah, não, mas é porque ele vai ter o par de elétrons sobrando. Isso. Só que no caso dos ácidos, aquela ligação, aquela par de elétrons que está sobrando, ele vai fazer uma ligação coordenada. Certo? Uhum. Aí, assim, tem material que você encontra como se estivesse acontecendo a ligação coordenada e outros materiais vão explicar aquilo como sendo a expansão do octeto. Por isso que você encontra, às vezes, imagens que está colocando a ligação como traços e não como seta, porque ele está considerando que aquela ligação coordenada, ela está sendo uma ligação comum, covalente comum, certo? Então, está acontecendo a expansão do orbital. Beleza? Certo. Tá? Beleza. Vamos lá. Para todos os tipos de ligação, eu vou ter a obediência à regra do octeto? Pode deixar lá, Ellen. Isso. Não, no anterior. Para todos os componentes, todas as ligações, eu vou ter a obediência à regra do octeto? Não. Não. Por quê? Ligações metálicas, pessoal. Ligação metálica, ela não obedece à regra do octeto, tá? A ligação metálica, ela é aquela que nós falamos que é o mar de elétrons, ou uma Nuvem nuvem eletrônica. de elétrons. Eu tenho deslocamento dos elétrons, beleza? Então, na ligação metálica, ela não obedece à regra do octeto. Eu não posso justificar a ligação metálica através da regra do octeto, porque eu tenho um deslocamento dos elétrons. O que é esse deslocamento dos elétrons da camada de valência? É como se eles saíssem da camada de valência e se espalhassem em torno de todos os núcleos, né, presentes ali dos metais. Então, ele forma realmente um amontoado de elétrons em volta de cargas positivas, que a carga positiva é o núcleo do meu átomo, beleza? Agora, nós temos aí ligação iônica. Primeira ligação. Ligação iônica, ela só vai acontecer entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio. O metal, ele perde o elétron, e o ametal e o hidrogênio, eles ganham esse elétron, tá? Se eu tenho um elemento que perde elétrons, se eu tenho um elemento que ganha elétrons, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação de cátions e ânions. Ânions. Cátion, carga positiva, e ânion, Negativo. carga negativa, certo? Então, eu deixo de ser um átomo neutro e passo a ser um íon. Isso justifica o porquê eles são bons condutores de corrente elétrica. Porque para ser condutor de corrente elétrica, eu preciso ter íons livres, eu preciso ter cargas positivas e negativas livres. Então, isso faz com que compostos de ligação iônica sejam bons condutores de corrente elétrica. Mais um detalhe, eles só vão ser bons condutores de corrente elétrica quando eles... Dissolvidos em água. E que mais? Fundidos. Fundidos, beleza? O que é fundido? No estado líquido. Exatamente. Lembra que estado líquido é diferente de dissolvido em água, beleza? Professora, é tipo, Oi. as moléculas se juntam, não, se juntam não, maluca. As moléculas se separam até se formar em formato líquido, né? Isso. Que é tipo, quando é sólido, elas ficam mais juntinhas, e aí quando elas vão mudando de estado, elas vão se separando. Perfeito, exatamente. Quando eu tenho estado sólido, eu tenho aquela composto iônico neutro, então ele não tem carga, a carga dele foi zerada, porque eu tenho um elemento que ganhou e um elemento que perdeu os elétrons. Quando ele está para o estado líquido, ele se espalha, né? Então ele se separa. Quando ele se separa, já vai para um lado o elemento que ganhou elétron, o outro que perdeu. Quando isso acontece, eu tenho as diferenças de carga, e aí eu possibilito a condução de corrente elétrica. Beleza? Ok. Compostos covalentes, né? Ligações covalentes. Então, diferente da ligação iônica, as ligações covalentes são aquelas que vão compartilhar o elétron.
Se for ligação covalente simples, eu tenho cada elemento entrando com um elétron. Então, por exemplo, eu tenho um elemento aqui e o outro elemento aqui. Cada um está entrando com um elétron. E aí completam os 8 elétrons. Existe uma diferença entre compostos covalentes e compostos moleculares. Ambos fazem ligações covalentes. A principal diferença é qual? Que eu vou formar moléculas, certo? E aí a gente entra na parte de geometria molecular, e os outros vão formar retículos cristalinos, que são, por exemplo, como o diamante. O diamante, ele é um composto que faz ligação covalente. Eu tenho só carbono ligado com carbono. E aí, quando eu tenho, se eu for olhar um diamante, eu vou ver que ele é cheio de... tem uma estrutura de cristal, né? Cheio de gemas e arestas. Então, ele é uma estrutura mais complexa. Já, por exemplo, o CO2. O CO2 é uma estrutura mais simples. Ele é um gás, ele vai ter uma molécula assim, uma molécula linear. Então, é uma estrutura menor. Eu consigo mensurar quantos átomos eu tenho ligados. Agora, no carbono, no diamante, por exemplo, eu não tenho como mensurar a quantidade que eu tenho de cada átomo. Certo? Aham. E, por último, as ligações metálicas. O que acontece com a ligação metálica? Eu tenho o mar de elétrons, então ela vai acontecer apenas entre metais, tá? As ligações metálicas, elas podem gerar ligas metálicas, tá? Então, as ligas metálicas, eu não tenho fórmula mínima, não tenho fórmula molecular para as ligas metálicas. Eu sempre vou dar um nome para essas ligas, beleza? Então, para a ligação metálica, eu represento só o elemento, o símbolo do elemento, e as ligas metálicas eu represento por um nome. Diferente da fórmula iônica, que eu tenho uma íon fórmula, que é aquela fórmula mínima, a proporção que eu vou ter dos átomos na ligação. E para a ligação covalente, eu vou ter uma molécula ou um complexo, uma estrutura mais complexa, que pode ser uma estrutura cristalina. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui para você. Ah, ela está compartilhando. Quer que eu faça que eu compartilhe aqui, Ellen? Se você quiser, porque aí fica para... Tá, eu vou compartilhar. É porque eu parei de compartilhar porque a Sabrina estava explicando com os modelos, para não ficar na tela para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Bom, então, vamos falar um pouquinho só da geometria molecular, tá? O que acontece com a geometria molecular? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho algumas geometrias. Eu vou colocar aqui pelos modelos, que eu acho que dá para a gente acompanhar legal. Então, quando eu tenho só 2 átomos, eu vou ter sempre a geometria linear. Então, se eu tenho só 2 átomos, eu vou ter geometria linear. Quando eu tenho mais de 2 átomos, então, quando eu tenho 3 átomos, eu posso ter 2 tipos de geometria. Ou a linear, que seria o CO2, por exemplo, ou a angular, que seria o caso da água, né? O que vai determinar se eu tenho uma geometria linear ou uma geometria angular? A existência... Os pares de elétrons sobrando. Perfeito. No caso da água aqui, ó, eu vou ter 2 pares de elétrons sobrando. Então, é como se esses 2 orbitais aqui, eles empurrassem essa ligação aqui para baixo. Por quê? Aqui é carga negativa, par de elétrons sobrando é carga negativa. Então, tem que ter a repulsão. Opostos vão se atrair, cargas iguais vão se repelir. Então, a ligação é através de elétrons. Aqui, eu tenho elétrons livres, então, tudo eu tenho a repulsão. Beleza? Então, quando eu tenho 3 átomos, ou a minha geometria vai ser linear, ou a minha geometria vai ser angular. Quando eu tenho 4 átomos, eu posso ter uma geometria piramidal, ou eu posso ter uma geometria... Quê? Tetraédrica.
Não, pera. tetraédrica Trigonoplano? Confundi, é isso aí. trigonal Trigonal plana. plana. Aí. Ou também pode ter o nome de triangular, tá? Tá vendo que forma como se fosse um triângulozinho? E aqui é... Conseguiu ver, Laura, um triângulozinho? Sim, consegui. E aqui é como se tivesse uma pirâmide. Vamos tentar abstrair, galera. Ó. Pensa que aqui é uma pirâmide, certo? Então, por isso que ela é piramidal. Esse par de elétron aqui, ó, ele está empurrando todas essas ligações para baixo. Dá para observar aqui? Sim. Sim. E quando eu tenho 5 átomos, Jonathan, o que eu tenho? Jonathan, você acabou de falar. Quando eu tenho 5 átomos. Hã? É aquela? É aquela. Qual que é aquela? Tetraédrica? Muito bem. Obrigada. Então, quando eu tenho 5 átomos, eu vou ter a geometria tetraédrica, tá vendo? Então, aqui, ó, não vou ter pares de elétrons sobrando. Aí, sim, tem o caso das exceções da expansão, do octeto, que aí pode ser que eu vou ter mais ligações. Aí, sim, mas como padrão, tá? As que mais caem são essas geometrias. Galera, dúvidas? Não. Não. Não? Tranquilo? Então, vamos ver aqui se vocês entenderam. Então, aqui tem um texto. Essa prova, essa questão eu peguei da prova do PAIS. Ela é do ano de 2018, né? Foi aplicada em dezembro de 2018. E tá assim. Dá essa estrutura, então tem um texto que vai ser importante para as outras questões. E aí dá essa estrutura aqui para a gente. Bom, e aí ele pergunta o seguinte: segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os átomos de carbono insaturados da molécula do linalol apresentam geometria triangular. Vamos lá. Quem são os pares de elétrons? São esses daqui, ó. Os insaturados. Os insaturados. Isso. Qual que vocês acham que é a geometria dele? Vamos lá. Se ele é... Pode falar. Vocês acham que essa questão tá certa ou errada? Só um pouquinho. É porque eu tenho que fazer aqui o desenho. Professora, repete a pergunta, por favor. Ai, desculpa, repito. Segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os átomos de carbono insaturados da molécula de linalol apresentam geometria triangular. Peraí, deixa eu pensar. Dá pra ser triangular e ter só 3? Uai, mas a triangular tem que ter quantos? 4. Mas quando a gente fala aqui, ó, geometria, é porque ele tem... Você tem 4, você tem a ligação dupla também, não tem? Uhum. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui? Vocês colocariam o quê? Certo ou errado dessa? Peraí. Vamos lá, lembra que o carbono ele faz 4 ligações. Professora, é um pouco confuso, porque assim, se é triangular, me lembra sempre 3. Então eu fico assim, é 4, eu fico, sabe? Nem parece que é triângulo. Mas olha aqui, essa estrutura ela vai fazer 4 ligações, certo? Então presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla, tá? E o que essa ligação dupla ela vai fazer? Ela vai empurrar essas ligações para cá, certo? Então, no caso da insaturação, ela vai contar como se fosse um outro átomo aqui. Porque ela também tô contando esse átomo 2 vezes, certo? No caso do carbono. Por que no caso do carbono?
No carbono, ele pode ter 3 hibridizações. O carbono pode ter a hibridização sp3, pode ser sp2 ou ele pode ser sp. Carbono sp3, ele faz 4 ligações simples. Carbono sp2, ele faz uma dupla e 2 simples. E carbono sp, ele pode fazer ou 2 ligações duplas, ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, ó, quando eu tenho carbonos que fazem 4 ligações simples, eu sempre vou ter um carbono tetraédrico, tá? Quando eu tenho um carbono que faz uma ligação dupla e 2 simples, eu sempre vou ter um carbono trigonal planar, ou trigonal plana, ou triangular, tá? Quando eu tenho carbonos do tipo sp, ele só pode ser linear. Porque aí ele vai fazer as 4 ligações dele, ou 2 duplas, né? Ou uma tripla e uma simples. Então, essa alternativa, ela vai ser o quê? Correta, por conta da hibridização do carbono. Beleza, galera? Ok. Professora, Dúvidas? Oi. tá falando sobre os carbonos que têm saturação, né? Isso. Então, vão ser quantos carbonos ali? São 3? Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ah, entendi. Então, tipo, seria uma aqui. ligação entre esses 4? Não, a estrutura de cada carbono. Quer ver? Ó? Vocês conseguem ver o meu quadro aqui? Sim. A pontinha? Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, não é assim? Tá ali na estrutura? Ele vai ter um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Essa estrutura aqui, ó, é a triangular que ele está falando. Do mesmo jeito que esse daqui vai ter uma outra ligação aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele tem. Sai, vem para cá. Tem uma ligação para cá. Então, ele vai ter um hidrogênio para cá e um outro carbono aqui, ó. Então, ele também vai ter uma ligação triangular. Certo? Certo. Deu para observar? Entenderam? Matheus? Uhum. Matheus, conseguiu Sim, visualizar? entendi. Entendeu? Bom, então vamos lá para outra questão. Dado o número de fases e estrutura, a liga metálica de irídio, tá? Não interessa para a gente, né? Que é um outro texto, é de uma outra questão do ano passado, essa já. Essa é da prova de 2019. Então, ele fala de uma liga metálica de irídio e platina. É uma mistura homogênea, na qual os átomos se mantêm unidos por meio de compartilhamento deslocalizado de elétrons. Certo ou errado? Como assim deslocados, professora? Os elétrons, eles saem da camada de valência. Ah, entendi. Liga metálica é uma ligação covalente? Não, pera. É alguma outra ligação que não é necessariamente metálica, mas tem característica de metal. Não, ligas metálicas são ligações metálicas. Por mais que, por exemplo, você tenha um aço que tem carbono e ferro, o ferro é o que predomina na ligação. Então, ele é muito mais abundante do que o carbono naquela ligação. Entendi. Eu acho que tá certo. Também acho que tá certo. Também acha? Alguém? Certo? Certo. Pessoal, certíssima essa questão. O que que acontece? Na camada de valência das ligações metálicas, os átomos do metal, os elétrons do átomo do metal, eles vão ser deslocalizados. Então, olha aqui, eu tenho um átomo neutro, e aí eles vão se espalhar, eles saem da camada de valência e eles se espalham. É quando eles formam um mar de elétrons, porque eles vão todos
se juntar e vão ficar em torno dos cátions, das É cargas. porque eles são eletronegativos, né? Eles ficam Não, estáveis. os metais são muito eletropositivos. Isso. Beleza? Desculpa. Dúvidas? Não. Então, essa Professora. questão... Oi, pode falar. Vem cá, aqui tá falando que é uma mistura homogênea. Aí eu meio que pensei aqui comigo, como é liga metálica, então eu queria saber, assim, tipo, primeiro, numa ligação, o que faz ser homogêneo mesmo? Porque eu esqueci, desculpe. Vamos pensar, para a gente ter uma liga metálica, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso derreter todos os metais para que eles se misturem, e aí só depois, quando eles se resfriarem, que eu vou ter a liga metálica, porque aí eu vou ter um novo composto, que seria essa liga, com esses metais unidos, então eles vão estar no estado sólido, por isso que é uma mistura homogênea. Por exemplo, no bronze, você sabe me dizer aonde que está o cobre e aonde está o estanho? Não. Você olha o bronze. Não, por quê? Porque esses metais, eles foram fundidos, eles foram Sim. misturados, foram deixados no estado líquido, né? Foram fundidos e misturados. E aí, só depois que eles ficaram sólidos, né? Solidificaram, que eu tenho a minha liga metálica, assim, própria, né? Digamos assim. Então, professora, a maioria das ligas metálicas são homogêneas? Ou, tipo, todas são homogêneas? Todas são homogêneas. Todas são homogêneas. homogêneas. Tá, obrigada. Porque eu tava Nada, levando amor. por isso. Tava levando Não, por para essa você consideração. ter a liga metálica, obrigatoriamente você tem que derreter tudo para depois juntar. Então, sempre vai ser homogêneo, que aí você mistura. Ok. É porque eu tava só querendo confirmar, mas obrigado. Nada. É igual o ouro 18 quilates, né? Ouro 18 quilates não é o ouro puro. Então, por que a gente tem o ouro 18 quilates? Ele é misturado com outros metais para ele ficar mais flexível, mais maleável, ficar mais fácil de ser trabalhado. Então, como que eu tenho esse ouro 18 quilates? Eu tenho que derreter todos os metais juntos, misturo esses metais, e aí só depois eu consigo moldar da maneira que eu quero. Ok. Certo? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Não? Nenhuma? Tudo tranquilo? Então, com você, Ellen. Então, gente, então o segredo é o quê? Você, quando ganhar uma joia de ouro, saber se ela é pura mesmo, porque se vir misturada com bronze, com zinco, não vale a pena, manda devolver, como disse aí, tá? Concordo. Plenamente. E para ter essa junção, que é uma mistura homogênea dessa estrutura, nós vamos entrar em que conteúdo? Os artrópodes. Porque os artrópodes... Que tem tudo a ver. Que tem tudo a ver, porque é quitina. Quem que nunca quer ter um inseto de ouro puro pendurado no pescoço como pingente? Né? Fala sério. Até Todo mundo. Professora, por falar nisso, tem um episódio de CSI Nova York em que eles estão usando insetos como se fossem joias, sabe? Tá vendo? Mas eles Tudo a estão ver. vivos. Ah, tem gente que come ele vivo, gente. Então, esse daí tá de boa. Então, bora lá. Vamos falar dos nossos amigos artrópodes, assim, que eu sei que todo mundo ama eles, né? Eles são conhecidos como um grupo muito variado, porque eles habitam todo o ambiente. Onde você vai, você encontra um artrópode. E onde você vai encontrar o artrópode também? Na sua prova, tá? Porque ele já possui características evolutivas que são o quê? Patas articuladas ou apêndice articulados, certo? E possuem asas. E claro, qual é a característica mais interessante que tem junção com a química, que é a proteína que tem ali na quitina? É o nosso famoso exoesqueleto da nossa amiga cigarra, tá certo? Então, é a principal característica dela aqui, ok? E ela tem as patas articuladas, como a gente pode ver aqui, ó. As patinhas. Bonitinho. Ó.
certo? E fora que, como elas têm asas, elas fazem o quê? Voam. Então, olha só, se a UNB te perguntar qual a importância de um artrópode, é a presença. Eu peguei, de ela já tinha verdade? saído. Claro, eu vou ter bicho de Eu, hein? mentira. Oxi! Não. Então, ó, são aqui as asas, o par de antenas aqui, certo? Patas articuladas e presença de exoesqueleto. E a UNB, ela gosta de te pegar nessa hora. Por quê? Bora lá. Vamos voltar aqui. Então, ficou claro? Essa é a característica básica dos artrópodes, ok? Ô, E eles têm uma professora, junção... Sim, Lauren? desculpa interromper, mas é porque, assim, tem alguma barata nesse slide? Diz que não, por favor. Não, eu tirei, porque você lembra que na sala você falou da barata, eu tirei a barata. Muito obrigada pela consideração. Eu tenho fobia. Eu tirei, eu lembrei, eu falei, não, vou colocar uns bichinhos mais tranquilos. Ah, então eu sou igual a Laura, então, que eu não aguento ver, não, gente, eu desmaio. Ixi, só porque eu ia mostrar uma na aula ao vivo? Ah, pode deixar, eu mostro depois, Tá então. doido, tá Eu tenho um Ô, vídeo. mas tá Não, mostrando. Então, bora lá, meninos, nossos amigos artrópodes, os insetos, e aqui nós temos aqui nossa amiga abelhazinha, né? E aqui a gente tem a nossa aranha. A estrutura corporal deles é totalmente diferenciada, mas estão no mesmo grupo, tá? Eles estão no mesmo grupo. O grupo dos artrópodes, ele tem um subgrupo, que é dividido em insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, certo? E aí os crustáceos, que não pode esquecer dos nossos amigos ali. Então, eles estão dentro desse grupo, são um grupo mais variado. Então, por que a UNB vai querer eles? Por causa das suas características. Os pares de asa, eles possuem pares de patas, certo? Antenas, olhos compostos. Então, ele vê só foto multifocal. Ali é um monte de foto bonitinha. Então, vamos lá. Os insetos, eles são divididos em cabeça, tórax e abdômen. As patas e as asas ficam localizadas no tórax, ok? Já nos nossos amigos aracnídeos, eles se dividem em cefalotórax e abdômen, porque ocorre a junção da cabeça com o tórax. Bora ser mais evoluído, para que a gente não voa. Olha só, então qual é a nossa característica diferenciada? A junção da cabeça com o tórax. Eles têm aqui as glândulas fiandeiras, característica exclusiva das aranhas, tá? O NB colocou se era possível fazer em forma sintética as teias de aranha em laboratório. O que vocês acham? Certo ou errado? Bora lá, meu povo, eu preciso de participação. Bora lá. Sim ou não? É sintética, eu acho que pode. Conseguem? Sim. Conseguem, sabe? E já sabe que ela já é patenteada, certo? O Homem-Aranha não vai aparecer na prova, Guilherme Augusto. E ele já está patenteado que elas são feitas em cordas de rapel, ok? Vou levar vocês para fazer rapel, depois que a pandemia acabar, e a gente vai testar para saber se essa glândula fiandeira, né, que produz esses fios, são fortes realmente. Possuem olhos compostos e pares de patas. Olha aqui, gente, ele tem os insetos possuem 3 pares de patas. Já os aracnídeos possuem 4 pares de patas. Os escorpiões é o mesmo procedimento, ok? Nossos amigos diplópodes. Ai, que bonitinho. Olha só, ele já tem cabeça e tronco, ele não precisa malhar o abdômen, porque o abdômen dele, o tronco dele já é todo segmentado, já é todo travado, né? E ele tem 2 pares por cada segmento. Então, anda muito, tá? E um par de antena, porém, é reduzido e o olhozinho composto também. Nós já vamos ter a nossa amiga lacraia, tá? A lacraia, a confusão dela é o quê? É cabeça e tronco. A lacraia já é um quilópode, tá certo? Cuidado, lembra 2. Se lembra 2, ela vai ter 2 pares por segmento. Se eu tenho quilópode, um par de patas por segmento. Lembre-se que aqui eu já vou ter uma glândula de veneno, que ele vai injetar.
Então, podem ver que onde tem as glândulas de veneno junto com as antenas, deixa ali a pessoa confusa. Onde está a cabeça? Onde não está? Tá certo? Essa é uma característica da nossa amiga lacraia. Aqui já seria a centopeia. Nosso amigo camarão, certo? O camarão, ele também é cefalotórax, cabeça confundiu com o abdômen, com o tronco. O abdômen dele, já a quantidade de pares de patas já é bem maior e ele tem patas auxiliares que auxiliam no seu nado, tá? Essa antênula aqui também serve também para sensibilidade dele, que serve também como proteção, que a gente vai ver depois, ok? Olha aí, minha amiga cigarra, né? É o que a UNB adora, é a equidíase, a muda, a alteração corporal. Os artrópodes, eles crescem, porém, o corpo não acompanha. A parte do exoesqueleto não acompanha o seu crescimento. Por isso que ele deixa o exoesqueleto para ali e vai desenvolver outro. Estão vendo que ele sai verdinho? E aí ele fica um tempo escondido, certo? Para crescer, para ficar menos sensível ao ambiente. Pergunta de prova. Somente as cigarras fazem o processo de muda, verdadeiro ou falso? Somente Falso. as cigarras, falso, certo? Qual é? Alguém pode me dar um outro exemplo de um outro artrópode que também faz a troca do exoesqueleto? Escorpião. Escorpião, que a gente viu, escorpião, a gente viu também como que é o nome, gente? A aranha. Aranha. Não, ô, picuça, cobra, picuça, é artrópode, picuça. Picuça, tu queria era me chamar minha atenção, por isso que tu falou cobra. Aí, só para ver que você estava aqui na aula. O camarão isso. também troca ou não? O camarão é Não, o camarão, ele não vai trocar, assim como a borboleta. Então, tem suas exceções, tá certo? Esse picuça só era para falar que ele chegou, né? Mas aí ela já é de outro reino, que a gente vai falar nas próximas aulas, ok? O gafanhoto, gente, tá tentando lembrar gafanhoto. E cuidado, se você não sabe analisar gráfico, fica complicado. Outra coisa que ela ama. Nós sabemos que os insetos, eles passam por metamorfose. Eles vão alterar o seu corpo, só que ele vai querer um nome mais complicado, óbvio, certo? Nós temos aqui os 3 nomes, ametábulos. Negação, não tem metamorfose. Do ovo, ele já nasce parecido com o adulto, ele só vai crescer, certo? Hemitábulos, olha, parcialmente, incompleta. Ele cresce, ele vai nascer do ovo, vai passar pela fase da ninfa, porém, ele vai parecer com adulto, mas ele não é um adulto completo. Por exemplo, ele não vai ter asas, e ele não vai conseguir se reproduzir. E aí, já só na fase adulta, que ele tem o processo de reprodução e a presença de asas. Holometábulos. Parece que foi tudo em minha homenagem, né? Tudo com H, a letra A, B e a letra C, para vocês não esquecerem, entendeu? Holometábulos, ele já tem uma metamorfose completa. É o caso da minha amiga borboleta, ok? Não se esqueçam. Ametábulos, não metamorfose. Hemimetábulos, metade, ok? Holometábulos, completo, tá? Lembra lá vou juntar com a química, óbvio, né? Lá não temos ali a mistura heterogênea, não tem fases na mistura heterogênea? Hemitábulos. Holometábulos, mistura homogênea, já tem ali, ó, já tá, não dá para saber quem é quem, enquanto não se diferenciar totalmente, tá vendo? Química e biologia andam juntas, meu povo. E aqui nós temos características exclusivas, ok? Nós temos aqui os aracnídeos, não esqueçam do meu amigo escorpião, e nós temos o nosso camarada carrapato. Insetos, nós temos formiga, abelha, é o grupo maior que nós temos. Crustáceos, camarão, siri, lagosta são os mais utilizados, tá certo? Caranguejo também. Quilópodes, amiga lacraia, diplopte, ebuar. Muitas vezes a ebuar, gente, vai vir na tua prova, porque é a nossa centopeia. Então, ele coloca um nome mais complicadinho, que você vai ficar ebuar. Embuar é um bicho também, tá bom? Não acha que é ali um apelido carinhoso de alguém, não, tá bom?
Como que é aqui? Temos a tabela comparativa. Ele pode chegar e comparar, falar, eu posso afirmar que os aracnídeos possuem 4 pares de patas, assim como os crustáceos? Não. Os crustáceos, como eu disse lá do nosso amigo camarão, é variado, tá? Então, vai depender. Não todo mundo tem a mesma quantidade, tá? Todo mundo tem antena? Não. Todo mundo respira do mesmo jeito? Não, porque nós temos animais aquáticos e animais terrestres. Peguinha. Os aracnídeos possuem uma cavidade pulmonar. Cavidade pulmonar lembra agora do sapo, o anfíbio. É algo que lembra o pulmão, mas não é um pulmão verdadeiro. A respiração dele também é traqueal. Mas pode chegar e perguntar que ele faz as 2 tipos de respiração? Correto, tá? Então, a aranha, gente, ela te engana. Você vai, eu vou sufocar ela. Vai não, porque ela ainda tem uns apetrechos ali para continuar respirando. Fora que vocês não vão pegar na aranha, né? Vocês não vão lá chegar nela. Oi, aranha, amiga, né? Excreções, ama excreções. Glândulas coxais, túbulos de Malpighi. O que acontece? Aí você me fala, você colocou nos crustáceos glândulas verdes. Você me colocou nos aracnídeos glândulas coxais. Tem animal que pode ter as 2. Qual é a diferença de glândula verde para glândulas coxais? Vai ficar realmente na coxa do animal, tá? Então, olha só, eles servem para excretar, eles vão ter a filtração do sangue, e aí eles vão eliminar nas fezes o que é tóxico para eles, como, por exemplo, amônia e ácido úrico e bases nitrogenadas. Então, quando você vê um animal fazendo isso aqui, um inseto nas patinhas, assim, ó, você fala, eita, ele tá querendo me pegar. Não, ele tá eliminando as fezes mesmo, tá? Que cai nas patas dele, na coxa dele. Então, ele tá limpando as fezes que ele tá eliminando entre as patas, tá bom? Já os túbulos de Malpighi já são tubos finos que já vêm do intestino. Gostou, né, ô Pedro? Quando você for ver agora uma mosca fazendo assim, ó, já sabe o que ela está aprontando, né? Ela está eliminando as suas excretas. Então, meninos, fiquem atentos nessa divisão aqui. Glândulas coxais, glândulas verdes, gente, ela realmente é verde. Ela fica, também são conhecidas como glândulas antenais, que fica na cabeça de um camarão. Então, o que a pessoa diz que quando a pessoa fala, você parece um camarão, porque o que acontece lá na cabeça do camarão? É onde ocorre a eliminação das excretas. Eles Okay? fazem as fezes, e aí meio que isso seria arremetido, né? Um xingamento. Isso. Eu não quis ali, né, entrar nas palavras ali populares, né? Então, vamos aqui. Ok? Vamos deixar para lá. Alguma dúvida sobre artrópodes? Aí vocês vão me perguntar, mas ele não pergunta ali da reprodução? Da reprodução, eles pegam mais a parte da metamorfose, ok? Eles não pegam ali. E aí, quando ele pega da excreção, ele quer saber quais são os tipos de glândulas que tem. Glândulas verdes, que também são glândulas antenais, glândulas coxais e tubos de Malpighi, tá? E o sistema nervoso dele é um sistema nervoso totalmente apurado. Já tem um cordão central que fica na parte ventral, aonde eu tenho gânglios e uma corda central, ok? E fora que eles são animais sensitivos, além do olho composto, a antena também serve ali para sensibilizar e os pelos que ele tem pelo corpo também. Então, por isso que quando você vai matar, por exemplo, uma mosca, ela já te viu, ela já sentiu que alterou o ar, e aí ela já se mandou, tá certo? Posso continuar? Dúvidas? Pode continuar. Não, sem dúvida. Não? O povo aí, que também não tem aula assim constante comigo e com a Sabrina, vocês falem, gente. Pode tirar dúvida, a gente está aqui para ajudá-los, ok? Pode falar aí. Então, agora, a gente vai para as relações ecológicas, certo? Nas relações ecológicas, elas podem ser entre animais da mesma espécie e animais de espécies diferentes. Nós temos aqui a nossa tabelinha, tá certo? Elas podem ser interespecíficas, intraespecíficas, entre espécies diferentes, intraespécies iguais. Agora, olha aqui, olha bem para mim. Você acha que a UNB vai colocar intra e interespecífica? Me diga, abra seu coração.
Abra o coração. É o momento agora. Momento romântico. Vocês acham? Seria legal. Mas óbvio que não. Ela sempre vai querer complicar a sua vida. Ela vai colocar homolotípicos quando eles são da mesma espécie, heterotípicos quando são espécies diferentes. Vou até escrever no chat, ó. Homolotípicos e heterotípicos. Ok? E homotípicos iguais, heterotípicos diferentes. Química pura, gente. Homo iguais, hetero diferentes. Não tem, sempre tem novidades, Laura, e não se preocupe com isso, tá? Tudo bem? E aí a gente tem as nossas relações aqui. Vamos falar onde eu tenho uma relação positiva, onde todo mundo sai ganhando, e tenho relação negativa, onde todos podem perder ou somente um ganhando, ok? Vamos começar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Mutualismo. Lembre-se que, às vezes, eles dizem que mutualismo e protocooperação é a mesma coisa, porque todo mundo vai sair ganhando, todo mundo ganha, ninguém perde, tá certo? Um ajuda o outro. Exemplo de mutualismo, alguém me dê? Alguém, rapidinho, exemplo de mutualismo, bora lá. A flora intestinal e os seres humanos. Isso, porque a gente precisa das bactérias ali no nosso corpo. Olha, a bactéria fala o seguinte, eu vou morar no teu intestino, beleza? Tu me dá casa, comida, e eu te protejo. É isso que dá. Quando a pessoa tem alguma diarreia, é porque tem alguma coisa errada ali no relacionamento, ok? Da flora intestinal junto com o nosso organismo, ok? E nós também temos um mutualismo facultativo. O que é facultativo? Uma hora você sai, outra hora você vem, não tem problema, né? Então, o que vai acontecer? Qual é o exemplo clássico de mutualismo facultativo? Quem sabe? Peixe palhaço e anêmona. Peixe palhaço e anêmona. Agora, mais um. Ó, já ganhou um CD meu e da Marabrina para você ouvir em casa. Ó, valendo outro CD. Ixi, ninguém quer. Anêmona e tubarão? Ah, não. O Lincoln, gente. Os Lincolns. Cianobactérias e fungos, porque os fungos são heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. As cianobactérias já estão relacionadas com autótrofos, ele já produz seu próprio alimento. Então, os dois juntos fazem o quê? Um te protege, o outro dá comida. E cuidado, porque eles já podem trazer cianobactérias com relação ecológica, trabalhando eutrofização, que a cianobactéria gosta de situações de componentes que são eliminados no esgoto, então ali ela se prolifera, tá certo? Então, cuidado, que eles fazem essa linkagem aí, bonitinho, tá bom? Ok? E nós temos aqui o comensalismo. O comensalismo é quando um ganha e um sai perdendo. Outro não perde, na verdade. Quando vem zero, gente, é que o outro não tá perdendo, ok? É o caso da rêmona e o tubarão, agora sim. Porque a rêmona... Os peixes limpadores, né? E também tem aquele pássaro palito com o jacaré. Isso, e tem os pássaros que comem carrapato, do búfalo, do gado, da girafa. Então, eles estão ali para auxiliar. Predatismo, gente, clássico, zebra e o leão. Tá? Parasitismo, tênia e humanos. Lombriga e humanos. Esquistossomose e humanos. Tá certo? E amensalismo, gente. O amensalismo, ele também adora, porque é onde ocorre a maré vermelha. A maré vermelha são algas vermelhas que liberam toxinas, que mata todo mundo, menos ela. Ela não quer saber. Até se você entrar dentro desse mar, você vai morrer, tá certo? Então, não entre quando tiver o mar vermelho, ok? Agora, em relações entre espécies iguais, nós temos ali sociedade e colônia. Sociedade é que eles não são ligados anatomicamente. Colônia, eles são separados, ok? Ou, ao contrário, gente. Sociedade, eles são separados anatomicamente. Colônia, eles são juntos, certo? Aí nós temos o caso dos recifes, nós temos o formigueiro, nós temos o cumpizeiro. Canibalismo. Gente, a gente não tem casos de canibalismo.
Canibalismo ali, a gente tem caso dos gafanhotos, a viúva negra, né? O louva-a-Deus, que se alimentam do macho na época da reprodução. Isso acontece. A Mas aranha faz isso, não faz? faz a viúva negra. Mas existe caso de pessoas que vão fazer coxinha e pode vir colocado ali um dedo, pode vir um pedaço de orelha, pode. Já aconteceu isso em São Paulo, tá? Então, já veio cartilagem de orelha, pedaço de orelha, de dedo, unha. Então, aí, se você comer, você está sendo canibalismo. Porque no índio, eles diziam, quando era antigamente, né? Eu já ia falar na época do Wander, ó. Eu nunca achei, não, Larissa, mas eu já achei casquinha a quitina da barata, que fez crack quando eu mordi. Aí Professora, pelo amor de Deus, professora. Você lembra, Ana Luísa? Pois é. Aconteceu, gente. Foi triste. Nunca mais comi sanduíche natural na rua. Professora, Nunca mais. Diga, Laura. tem alguns casos e algumas espécies de cobras que devoram umas às outras. Sim, mas aí é por causa de competição do ambiente também, assim como nós temos sapos também que fazem a mesma coisa, porque eles vão ser competição, vão competir por fêmea, território, né, e por disputa de líder. Então, ali ele pode fazer esse canibalismo também. Temos peixes que comem outros peixes também, e é uma forma de canibalismo também, né? Mas a gente ali, na época dos índios, como eu estava contando, se tinha um melhor guerreiro, na cabeça deles, se eles pegassem aquele guerreiro, matassem e comessem parte daquele guerreiro, eles iam ganhar os poderes do guerreiro. Eu ia falar isso. Nos rituais antropofágicos, o guerreiro capturado, né? Ele Isso. ficava um tempo morando lá na aldeia deles, né? E era uma honra para ele também ser devorado, porque se ele foi capturado, ele não pode fugir, porque senão ele seria covarde. Se ele voltasse para a aldeia dele, ele seria tipo: o que você está fazendo? Por que você saiu? Você foi capturado, agora você tem que morrer. E eles faziam banquetes e eles bebiam também uma bebida chamada cauim, que é de mandioca fermentada. E é muito nojento, porque era fermentada com a saliva. Eu preferia sair correndo, entendeu? Já praticava ecologia de populações, criava uma população nova com uma barreira. E do que não ia nem voltar para a minha tribo, nem deixar ninguém ficar ali. Ia criar uma terceira população ali, não, sem problema. Ó, ecologia de populações, gente. Tá vendo? Resistência ao ambiente. Mas isso não é específico da nossa, sabe? Porque, tipo, Não, no Japão feudal, você conhece o sake, né? Sake é Conheço. o negócio lá de... Eu não sei se é de arroz, é de trigo. É arroz. É arroz. Então, ruim, ele também era fermentado com a saliva. É tudo Tanto ruim. é que é Nossa. considerado uma honra quando você ganha um saquê feito pela própria pessoa, porque é realmente um presente muito, como eu posso dizer? É uma coisa de muito prestígio quando você ganha um saquê que ele é fermentado pela saliva da pessoa. Ah, tá. Eu vou levar as baratas no sanduíche também, que vai ser um prazer dividir com você. Nossa, um presentão. É uma verdade. Então, bora lá. Alguma dúvida com relações ecológicas, meu povo? Alguma Não. dúvida com relações... Não. Então, bora para o nosso esquema. Apesar de eu não ter falado aqui do ciclo, certo? Vai ter aqui. Vocês vão responder para mim agora, para me saber como é que tá. Copiar o link. Biologia 2 Bora lá. vamos dar melhor. Biologia é tranquilo, gente. Biologia é lindo. Química também é linda. Química. Não, e detalhe, Sabrina, você está vendo que química e biologia gosta dos termos da química, né? Homotípicos, heterotípicos, tá vendo? Ela gosta. Bora lá, meu povo, pro nosso teste. Bora lá. Ó, vou botar a musiquinha, vou botar a nossa musiquinha. Cadê a musiquinha? Não foi, gente? Ó. Ó, para lembrar do Japão, do saquê. Vamos lá, gente. Todo mundo respondendo.
Bora lá, meu povo. Ana Luísa, Carlos, vamos lá, vamos lá. Madu, João, Yara. Meninos, eu vou deixar vocês aí, estão respondendo, certo? Por favor, coloquem o e-mail de vocês no chat para mim, para eu enviar para vocês, já com a resposta e a correção. Por favor. O e-mail institucional? Isso. Coloquem o e-mail, porque tem alguns alunos que eu não tenho um e-mail. Coloquem. Vocês estão se amarrando de fazer, né? Vocês estão empolgados fazendo lá o nosso jogo, né? Está em segundo, Pedro! Isso aí, Pedro! Não fez o agachamento, mas está em segundo. Matheus está em primeiro, ó. A Lauren também, ó. O negócio desse aqui é quanto menos tempo você responder, mais você sai ganhando. Ok? Então, meninos, vou passar. É a mesma pergunta 3 vezes. Tem isso, Larissa. Quanto menos tempo você responder, melhor. Porque na UNB é o seguinte: você tem que gastar o menos tempo em uma questão. Porque senão você não consegue resolver a prova toda. Me senti muito burra. Apareceu a mesma questão pra mim. E quem disse que eu lembrava? Eu errei a primeira vez e errei a segunda vez que ela apareceu. Eu desisto de mim mesma. Acontece, mas você acertou da primeira. Isso que importa. Acontece, gente. Agora eu vou passar para a Sabrina, ok? Não esqueçam de colocar o e-mail. Pessoal, então vamos lá. Eu compartilho aqui com vocês. Você quer que eu passe, Sabrina, para você? Não, você fica bem? Não, eu abri aqui. Só uma pergunta. Acabava 6h30? 6h40, não, gente? Eu estava empolgada, achando que ia até 6h40. Que hora, Rodrigues?
18h30, professora. Então, a gente encerra aqui, vai ter outro aulão, como que vai ser? Não, professor, eles estão o terceiro ano já terminou o aulão deles, vocês terminam de vocês aqui. É porque o nosso show, a duração é mínima 2 horas, entendeu, Rodrigues? Poxa, Entendi, gente! estou empolgado. Ai, show, gente. É, porque o nosso aqui ainda tem radioatividade, vírus, funções inorgânicas e ciclo biogeoquímico. Aí é que a gente ia falar, nós duas. Pô, gente, vocês queriam mais, tá vendo, Rodrigues? Eles queriam mais, Rodrigues, mais show. Eles estavam querendo mais. Olha, ó, passou rápido. Olha aí, gente, ó, estão pedindo aí, ó, reprise do show, ó, para fazer outro semana que vem. Nós vamos fazer outros também, professor. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom que vocês gostaram. Adoraram o joguinho, né? Marela e Marabina, agora só no próximo, gente. Obrigada. Valeu mesmo, viu, gente? Ó, daqui a pouco vocês podem aparecer no camarim para a gente tirar as fotos, ok? Gente, acabou. Obrigada, gente. Parabéns aí. Muito obrigada, viu? Cadê? Não, eu só vou embora, Rodrigues, quando eles falarem uhul. Quando eles comemorarem o final do show. Senão, não vou, não. Vocês podem falar aí, gente. Vamos lá, finalizou o show. Vou anunciar para que vocês falam uhul, então. Tá bom? Vamos lá, Rodrigues, que aí eu vou. Agora, finalizando o show aqui no Colégio Biângulo aqui, todo mundo aqui, prontinhos. Para o final do show, professora Maiara e Marabira. Obrigada, gente. Para a cantoria para vocês. Um beijo, pessoal. Porque se a gente fosse cantar aqui, gente, aí ia ser quase 4 horas de show e não ia Muita humilhação.